Professor. Vamos lá, muito grato. Então, queridos alunos, nós estamos aqui para a última aula e aí nós tivemos aí um hiato de alguns dias, né? Semana passada não estivemos presente por conta do feriado nacional, né? Então, faz 15 dias que não nos encontramos aqui nesta sala online. E, o lado bom é que vocês tiveram mais tempo para se dedicarem à leitura dos textos, né, à realização das tarefas, à participação do fórum lá na nossa plataforma. E, e eu já inicio esta última aula agradecendo a você que nos prestigiou aqui, seja online, ou você que está nos assistindo. Tem alguns alunos, alunas que não podem estar ao vivo, mas a aula fica gravada e você acompanha a gente durante a semana no seu tempo que você, aluno, acaba fazendo, tirando aí para estudar. Alguns de manhã, outros à tarde, à noite, e eu tenho notícia de que alguns até de madrugada. Nós vamos realizar esta última e vamos agora apenas recapitular, né, a disciplina Introdução à Sociologia, e nós tivemos um viés histórico na primeira e segunda disciplina, sobre questões aí de metodologia, os pais da sociologia, e nós caminhamos para a última aula sobre o conceito e o trilhar, o caminho que a sociologia fez em relação aos estudos da religião. E aí aqui nós chegamos na parte da última unidade, que você já deve ter lido aí no livro, né, no livro-texto, e nós vamos tratar aqui um pouco sobre uma área dos estudos sociológicos de religião, que é a comunicação, que é a minha área de atuação, foi minha área de atuação de pesquisa no mestrado, como eu já disse para vocês, e eu gostaria muito de que daqui desta turma nascessem pesquisadores da área de sociologia da religião, e quem sabe aí um viés na área de comunicação. Eu já contei aqui, acho que na primeira disciplina, na primeira aula, que foi por conta disto que eu conheci o diretor do nosso curso, isso há quase 15 anos atrás, né, em São Paulo, e pastor José Hélio fazia o mestrado na Universidade Mackenzie, em São Paulo, eu realizava na Metodista, em São Bernardo do Campo. Nós nos encontrávamos e nós pesquisávamos, na época, semelhanças, são os evangélicos no rádio, né? E por conta disso, acabamos pegando uma amizade desde aquela época. E nós vamos chegar aqui, aliás, uma parte da pesquisa do professor José Hélio, mas nós vamos falar aqui sobre ciências da religião, essa vertente, já estamos falando, né, há 3 encontros, e agora falando sobre os estudos científicos da religião. E qual religião estamos falando? Estamos falando aqui, como... já está aqui a apresentação, né? Eu não estou aparecendo, né? Verdade. Já está aqui, ó, a área de comunicação, que é a sociologia, o ramo comunicação. E qual é a mídia que nós vamos estudar aqui? Lembrando que nós estamos num viés histórico e nós estávamos falando sobre coisas aí de 100 anos atrás, né? Nós paramos aí na virada, no início dos estudos sociológicos,
que data do século passado, e, por um acaso, é esta faixa, este período de tempo que inicia-se aí a atuação dos evangélicos no rádio. Não só a atuação dos evangélicos no rádio, mas as primeiras transmissões de rádio, né? Foi o primeiro veículo de massa, né? E olha só, começou aí um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, com alguns experimentos, foi utilizado aí na Primeira Guerra para fins estratégicos e de comunicação de guerra, e aí depois ele começou a ser amplamente difundido lá nos Estados Unidos, e os evangélicos já participaram aí nas primeiras atuações do rádio, inclusive nós vamos mostrar ali para frente alguns personagens desta época, tanto evangélicos tradicionais como históricos, como pentecostais. E aí, do outro lado aqui, nós temos a questão da religião. Qual é a religião a ser estudada aqui no caso, né? Aqui eu trago para vocês um estudo de caso que foi o meu estudo lá nas minhas pesquisas. E a religião aqui são os evangélicos de corte históricos, tradicionais e pentecostais. E aqui entra algo interessante nos estudos da sociologia, né? A pergunta é como que, por que, por qual motivo, né, os evangélicos entraram, abraçaram o rádio, estiveram se fazendo presente nesta nova forma de comunicação. Vale relembrar aqui que o cristianismo ele se fez valer da utilização desses diversos meios de comunicação desde quando eles eram iniciais. Exemplo, Lutero, né, a primeira Bíblia impressa, né, quando foi inventado a prensa de Gutenberg, como nós já vimos aqui nas, nas unidades passadas, a Bíblia foi o primeiro livro oficialmente impresso e distribuído em massa, né? E o protestantismo se valendo desta ferramenta de comunicação. Então, da parte religiosa, nós estamos aqui numa faculdade de linha evangélica pentecostal. Os evangélicos eles sempre estiveram à frente, onde é um início de uma nova comunicação. E quando é o início, muita gente não sabe lidar, né? Você passa para o rádio, do rádio você passa para a televisão, e aí você tem um tempo grande aí de aprendizado e erros, né? Erros e aprendizados. E aí você tem aí novas mídias surgindo, né? E hoje nós estamos aí falando de novíssimas mídias em relação a essa faixa de tempo aí de dezenas de anos e séculos, né? Nós estamos nascendo, né? Nós estamos engatinhando com a internet, a comunicação online, em vídeo, né? E será que os evangélicos estão também se utilizando dessa forma para a propagação do evangelho, propagação aí das boas novas, como fizeram lá com o rádio, como nós vamos ver aqui? Então, a pergunta da sociologia é por qual motivo e quais caminhos os evangélicos traçaram, se estiveram aí na linha de frente utilizando essa mídia, esse meio de comunicação. Erros e acertos, né? Não significa que estando aí com um novo veículo de comunicação, né? O evangelho ele precisa alcançar a massa, ele precisa levar aí as boas novas a quem quer que esteja aí ouvindo, e aí você tem aí embates, né?
estratégias que nós vamos avançar um pouquinho aqui. E não está avançando, né, Ergo? Será que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários? Interromper o compartilhamento? Não avançou mesmo. O senhor quer tentar, tenta só com a seta, vê se vai, professor. Direita e esquerda, hein? Não está indo, hein? Não sei se está aparecendo um mousezinho na tela. Aparece sim uma seta verdinha ali, né? Um ponto verde. Isso. Deixa eu parar aqui a transmissão e aí eu vou tentar avançar, vou ver aqui qual que é o no Enter vai. Vamos aqui tentar retomar e aí ver se ele vai avançar para a próxima janela. Então, foi o que eu falei agora aqui, né? A inserção histórico dos evangélicos no rádio, personagens de destaque nos Estados Unidos e Brasil, e aí vale ressaltar aqui, alunos, que essa caminhada de comunicação, seja do rádio, seja da televisão, o Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira, ela acaba se inspirando, copiando ou fazendo um espelho do que acontece nos Estados Unidos, né? Então, primeiramente, acaba surgindo lá e as novidades de lá acabam vindo para cá, principalmente nesta época do rádio, quando missionários norte-americanos vieram em evangelização aqui para o Brasil, trazer a mensagem de cunho pentecostal. E aí aqui vamos ver se vai funcionar aqui o Enter. Não está funcionando, Ergo. Eu vou ir rapidamente aqui avançando e eu não sei... Na aula passada avançou, né? Avançou normal, sim, professor. O que o senhor podia tentar é o seguinte, antes de apertar o Enter, ele tocar uma vez na tela onde está projetando, porque daí o senhor troca o foco, que nem aquela hora do F5, F11, lembra que o senhor comentou, eu apertei o F5, mas na tela errado. Então, a mesma coisa, apertar o Enter, só que na outra tela. Boa, boa. Vamos tentar novamente aqui. Foi? Agora sim, né? Foi. Muito obrigado, alunos. Olha só, tá vendo? É sempre a pessoa por trás são as técnicas e os meandros aqui da tecnologia. Foi justamente o que eu estava falando, né? Serviu aí para o próprio professor aqui, erros e acertos. Olha só, você tem aí uma rede de comunicação, um novo veículo se apresentando como possibilidade de alcançar as massas. Então, você imagina que dentro de você trazer as pessoas para dentro do templo, que cabe lá 500 mil pessoas, você tem a possibilidade de anunciar, né, isto, transmitindo os cultos, e trazendo eles para o templo, né, em vez de fazer aquela evangelização pessoa a pessoa, lá na praça, atingindo as pessoas que estão caminhando por ali, surge, é uma novidade. Eu gostaria que os irmãos imaginassem, porque hoje nós estamos acostumados com a rápida
comunicação, a rápida transmissão de mensagens, né? Um negócio que para nós virou normal, a questão da comunicação no WhatsApp, vídeos, aceleração de áudio, de vídeos. Nesta época, você tem algo totalmente invertido, é uma novidade você estar diante de uma caixa e que essa caixa transmita um áudio de alguém falando em algum estúdio, né? Você, primeiro, não tinha televisão, segundo, você tinha a maioria da população ainda morando nas áreas rurais, né? As áreas rurais eram atingidas, então pessoas, grupos, vilas, comunidades que moravam lá 20, 30, 40 pessoas, chegar a algo, uma novidade que é o rádio, né? Então, quem percebeu isso lá nos Estados Unidos, quem foi pioneira a investir no rádio, foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? A Amy McPherson. Ela foi tão visionária nisso, né? Ela, só para um rápido contextualização, ela é de origem metodista, né? Metodista wesleyana, que é uma metodista que ela, como que eu posso dizer aqui? Uma metodista avivada, podemos assim dizer, né? E ela acaba se destacando na pregação, ela é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela já, nos primeiros anos, ela adquire a sua própria emissora, né? Transmite suas programações diretamente do Templo dos Anjos, lá em Los Angeles, né? Angelus Templo, que é a cidade dos anjos, lá em Los Angeles, então ela fez essa associação com o nome do templo, foi a primeira mulher a ganhar uma concessão de rádio nos Estados Unidos, e na imagem você tem aí as duas antenas de transmissão em cima do templo, lá ela tinha os estúdios, transmitia não somente os cultos, mas os programas lá, e isso acabou vindo para o Brasil, mas nós vamos chegar ali logo ali na frente. Nós temos também o fundador do Seminário Teológico Fuller, né, levou um programa ao ar lá, semanal. Olha, veja bem, isso nós estamos falando dos anos 20, anos 30, né? Então, houve várias iniciativas. Ele trazia aí no Porto os soldados, antes de participarem para a Segunda Guerra Mundial, iam ao auditório ouvir Fuller. Muitos se converteram antes de ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e ele teve um papel aí bem interessante, utilizando o rádio como meio de comunicação, né? Outro personagem que nós tivemos é este outro aqui, ó. Muitos talvez já ouviram falar nele, é o Billy Graham. Ele, em idas de 1950, começou um programa chamado A Hora da Decisão, né? Ele chegava a receber 178 mil cartas por mês, né? O Billy Graham foi considerado aí o missionário do século, né? Por uma revista norte-americana, né? O personagem aí que tomava café da manhã com vários presidentes, né? Foi o orientador, assim podemos dizer, espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos, o Billy Graham. E pastor batista, né, missionário batista, ele teve fortíssima atuação no rádio. Aliás, o seu lado de conhecimento, ele ficou conhecido por conta deste programa, A Hora da Decisão. Nós tivemos aí outros personagens polêmicos, e aí aqui é um estudo mais forte nos Estados Unidos,
que também tem esses estudos no Brasil, que é sobre fundamentalismo e liberalismo, né? Nós tivemos um personagem aí muito interessante, Karl McIntyre. Ele fundou uma rádio e ele tinha um discurso um tanto que agressivo. O governo dos Estados Unidos acabou fechando a rádio dele. Ele comprou um navio, um barco, e ele começou a transmitir o sinal de rádio além mar, né? Onde o governo não pudesse interromper aí as transmissões, né? Então ele teve a sua licença de rádio cassada, e aí o que aconteceu? Ele adquiriu esse navio, ele foi para além 200 milhas, aqui no Brasil acho que é 200 quilômetros ou 250 quilômetros, você já está navegando em águas internacionais. Então ele transmitiu o sinal de rádio para o povo americano fora dos Estados Unidos, operando não com uma bandeira norte-americana, porque ele comprou esse navio de outro país, porque se fosse um navio com a bandeira norte-americana, ele também poderia ser caçado lá. Para quem tem interesse, eu escrevi um artigo de 18, 20 páginas, especificamente sobre esse caso aqui, tá? Eu conto a história dele e os desdobramentos aí do que aconteceu com esse navio. Isso estamos falando ainda de Estados Unidos. Chegando já um pouco aqui para a América Latina, a Voz dos Andes foi um programa, o primeiro programa aqui evangélico transmitido por uma emissora latina, né? Lá em Quito, no Equador. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso aqui é uma história muito interessante, viu? A Voz dos Andes, porque era transmitido lá pela emissora dos Andes, ele sintonizava aqui no Brasil, né? Você tem várias faixas de transmissão, AM, FM. Hoje está muito defasado. O AM, ele recentemente, as transmissões de rádio AM já não existem mais, né? Elas foram engolidas aí por faixas de conexão de banda larga 5G de celular. Então, o rádio hoje, ele caiu no descrédito, né? As pessoas se comunicam muito mais rápido pelos mensagens em WhatsApp, grupos, enfim, né? Então, aí, aqui no Brasil, você tem uma conhecida que na época era a Rádio Transmundial, né? A Rádio Transmundial, ela transmitia em várias bandas, ela tinha aí várias retransmissoras no Brasil inteiro, proclamando redenção a todo o mundo. No Brasil, falando especificamente de programa religioso evangélico, o primeiro programa evangélico organizado no Brasil foi a Voz Evangélica do Brasil, né? Ela foi um esforço de alguns irmãos batistas, juntamente com congregacionais, presbiterianos e metodistas. A revista Pátria para Cristo, veja bem, como que era a capa da revista, olha. Uma família reunida ao redor da onde, né? Olha que estudo de comportamento da sociedade evangélica, né? Do evangélico na sociedade, como ele se comportava, né? Então, ele estava ali, ó, reunido com a família, ao redor do rádio, estudando. Você tinha aí esses programas, não era apenas pregação, louvores, ele tinha estudos bíblicos, né? Estudos bíblicos. Então, você tinha rádio postal,
que era um ensino aí para o público em geral, e você tinha as escolas dominicais via rádio, né, pastores ensinando, tendo lições, e aí a família se reunia ao redor do rádio. Então, essa capa de 1947, ela é muito simbólica aí para os estudos, para entender como que era a dinâmica do evangélico naquela época, né? Naquele contexto social, né? Por isso os estudos da sociedade, estudos sociológicos. No Brasil também nós tivemos uma iniciativa que foi o CAV, Centro Audiovisual Evangélico, ele funcionou de 52 até 71, né? Então, o que naquela época era uma dificuldade muito enorme, irmãos. Imagina, hoje, possivelmente, o que o CAV tinha de estrutura para fazer acontecer uma gravação de vídeo, uma gravação de áudio, hoje qualquer de nossas igrejas tem um equipamento muito superior ao que eles tiveram trabalhando nessa época aí, né? Qualidade de vídeo, imagine, o que nós temos hoje num celular conectado à internet, as possibilidades são muito maiores do que tinha o CAV, por exemplo, né? Eles foram os primeiros departamentos aí de gravação e filmagem para filmes comerciais evangélicos na televisão, né? Muito interessante também essa história, conhecer a história do povo evangélico no Brasil em relação à sua utilização dos meios de comunicação de massa. Nós temos aqui um segundo caso, e aí aqui nós vamos entrar no nosso estudo de caso dos evangélicos. Eu gostaria de retornar rapidamente aqui, deixa eu ver que hora que nós estamos falando, agora 8h34, nós temos aí mais 15 minutos. E olha só, aquele personagem que eu coloquei ali é um missionário norte-americano da Assembleia de Deus. Nós vamos entrar agora aqui no comportamento do evangélico perante o rádio e perante o tipo de comunicação. Nós temos aí duas linhas fortes do público evangélico. Quais são essas duas linhas? A linha tradicional, são os nossos irmãos tradicionais, históricos, né? Eu não sei como que você conhece aí na sua região, né? São os evangélicos históricos, ou como que eu posso nomeá-los? Os que não são pentecostais, que são quem? Os presbiterianos, os batistas históricos, né? Os primeiros metodistas, os congregacionais. Então, como que eles se comportavam, os adventistas, como que eles se comportavam no rádio, né? Eles transmitiam os cultos, eles liam formalmente a leitura da Bíblia, né? Como se estivesse numa sala de aula, né? Como se estivesse num culto lendo, né? E aí isso contrasta com a pregação pentecostal, que ela é mais avivada, que ela é mais cheia de emoção, né? Que o pregador ele traz aí uma, uma vivência maior, né? Ele traz aí uma fala mais avivada, né? De empolgação, enquanto o pastor da igreja tradicional, ele era aquele ritual ali, lendo monossilabicamente a Bíblia, né? Então, para o rádio, o que atraía mais? Veja bem, você não estava vendo, que nem vocês estão me vendo aqui agora. Então, você tem que capturar a atenção da pessoa pelo áudio, apenas, né, com a conversa. Então, se você tem uma leitura bíblica lenta, devagar, né, ele lendo, né, como se estivesse, eu ia falar assim, como se estivesse lendo, mas não era como se estivesse lendo, ele estava de fato lendo. Então, era uma leitura demorosa, né,
o sermão ele escrevia, né? Ainda hoje, pastores de linha tradicional, eles escrevem todo o sermão, e eles seguem do começo, meio e fim, né? Então, você imagina levar isso para o rádio, acaba sendo monótono. E aí entra quem? Contrastando com isso, os pastores pentecostais no rádio. E aí eles trazem aquele avivamento, aquele jeito pentecostal, aquela voz, aquela entonação, falando com diferenças de tonalidade, transmitindo o poder do Espírito, e aí eles acabavam atraindo maior audiência, né? E nos estudos da sociologia da religião, há uma divisão grande. E aí uma explicação também que eu quero trazer aqui para vocês, que vamos ver se eu tenho no... Vamos ver se eu tenho... Aliás, está na unidade 4 aqui, né? Imagina, o evangélico tradicional, ele era conhecido, quando ele chegou aqui, como o protestantismo, conhecido como a religião do livro, né? Então, eles tiveram uma certa dificuldade. Qual que era a dificuldade de evangelizar naquela época? Olha só, antes de transmitir para o rádio. Como que eles evangelizavam? Olha, eu vou te dar uma Bíblia, nós vamos fazer um estudo. Você lê a Bíblia, o Espírito irá lhe mostrar aí. Só qual era a dificuldade? A pessoa que ganhava a Bíblia, ela não sabia ler. Era naquela época, imagina, 100 anos atrás, uma taxa de analfabetismo gigante, gigante, né? Por isso que um dos motes da missão dos evangélicos históricos tradicionais era do lado. Eles tinham um problema, né? Então, dava a Bíblia, a pessoa não sabia ler, então eles vamos resolver esse problema. O mote é o seguinte: do lado de cada igreja evangélica histórica, uma escola. Por isso que hoje você tem eu não sei de quais regiões vocês estão, como que é isso aí, mas aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cada igreja, o mote deles era ter uma escola do lado para aprender, iniciar a alfabetização, né? Então, por isso que você tem hoje colégios batistas, colégios presbiterianos muito fortes, que são desta linha tradicional, né? Colégios adventistas, né? O próprio Mackenzie surgiu dessa época, né? Como um colégio para a alfabetização das pessoas, né? Hoje são universidades, né? E, por outro lado, a igreja pentecostal, os pentecostais, eles já se comportavam de uma outra maneira, né? Você não sabe ler, tudo bem, eu vou ler para você, eu vou te explicar, você não será uma barreira você não saber ler, né? Então, veja bem, no rádio, isso cai bem, cai melhor do que a leitura do pastor. Vamos ler? Não, nós não sabemos ler, nós estamos ouvindo você ler. E aí a dinâmica do pentecostalismo, ela entra, o que nós, na comunicação da sociologia, chamamos de a cultura, como eu mostro aí na unidade 4, o evangélico tradicional, ele era conhecido como a religião do livro. A história desses primeiros tempos foi feita nas memórias sobre a imprensa evangélica. Havia também os jornais impressos, né? Mas, olha só, esbarrava nessa dificuldade da falta do leitor. Então, qual que era o público alcançado por essas igrejas históricas? Era um público letrado, um público mais culto, um público de classe média alta. Então, eles tinham uma certa dificuldade de
adentrar aonde? Na periferia, né? A literatura, ela era direcionada para quem sabia ler, né? E naquela época, quem tinha acesso à alfabetização, né? Era a classe média alta, a elite, e aí era com esse público que as igrejas históricas acabavam evangelizando. Um nicho, podemos assim dizer. E dava e deu muito certo, né? Era uma estratégia da época que funcionou, só que, veja bem, funcionou para um grupo seleto, né? É, essa leitura do livro, no caso a Bíblia, né, ela está relacionada aí a uma reflexão, uma crítica inteligente, né, uma interpretação de leitura atenta. Então, como eu coloco ali no texto, ó, na página 5 da unidade 4, ó, essa forte atração dos protestantes pela literatura em suas primeiras décadas no Brasil lhe gerou a designação de a religião do livro, pois sempre portavam uma Bíblia e algum tipo de literatura religiosa, né? Então, era considerado a religião da literalidade, né? Da leitura, e não da oralidade, para usar aí as expressões dos estudiosos da época, né? Então, esse carisma que o pentecostalismo traz, né, no Brasil, ele tem uma oposição à religião da oralidade. Ele é conhecido, então, fica conhecido nos estudos da sociologia como a oralidade. Então, o foco não era mais na literatura, na leitura, mas sim na oralidade, no poder de persuasão do pastor pentecostal, né? Da questão da oralidade. São expressões aí que são utilizadas pelos estudiosos da religião. É uma sociedade de analfabetos, né? A cultura da oralidade, ela teve um espaço muito maior, né? A oralidade, ela transmite com mais carisma, dentro, seja pela rádio, nas casas e nas igrejas também, né? Por isso, o crescimento do pentecostalismo a partir da década de 50. Vamos voltar aqui, como que se deu isso? Nós temos aí, então, dois fatores. As igrejas de tradição histórico, tradicionais, como que eu posso dizer, utilizar a palavra? Patinando, né? Não avançando em trabalhar com um potente meio de comunicação, enquanto os pentecostais fizeram isso muito bem. E quem fez isso muito bem lá nos Estados Unidos, que eu mostrei, foi a Amy McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E olha só, por que eu comecei a falar isso aqui? Só para a gente ter mais 4 minutos antes do intervalo, eu vou apresentar aqui o slide que tinha aparecido aqui. Eu comecei a falar essa parte por conta aqui, ó, deste personagem, Lawrence Oslon, é um missionário americano. Ele é o primeiro pentecostal no rádio brasileiro. Você tem dois tipos também de pentecostais aí, inicialmente, né? Foi o primeiro programa da Voz da Assembleia de Deus, lá na Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, em 1955. E, nesta época, dentro da igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal já grande naquela época, havia uma discussão de que, qual era a discussão? Nós não podemos utilizar o rádio como ferramenta de transmissão do evangelho, pois o rádio, ele é uma ferramenta diabólica. Ele é uma ferramenta do diabo. Rock está tocando no rádio. Você liga aí, as transmissões das rádios estão tocando coisas mundanas. Então, a recomendação oficial da igreja, há documentos em relação a isso,
de que não é recomendado nem o crente, membro da igreja, ter rádio em casa e muito menos pastores utilizarem para fazer programa. E por que então que nessa época existe o primeiro programa, A Voz da Assembleia de Deus? Porque a mentalidade do norte-americano era diferente daqui. Então precisou vir um pastor assembleano norte-americano, um missionário, ele veio de lá para cá, e aí ele chega aqui, ele já estava acostumado, ele já fazia, utilizava o rádio lá nos Estados Unidos, e aí ele chega aqui e ele encontra essa celeuma, esse problema dentro da Assembleia, ele falando assim, como assim vocês não utilizam o rádio? É uma ferramenta poderosa de comunicação. Ah, não, aqui a gente entende que não, que é uma ferramenta diabólica. E aí, como ele não respondia diretamente para a convenção brasileira, né, ele era um missionário enviado da igreja norte-americana, e ele não deu muita bola para essa discussão, podemos assim dizer. Eu vou pregar o evangelho via rádio aqui no Brasil e utilizando o nome, a voz da Assembleia de Deus. Ele foi o pioneiro, né? Essa discussão, poucos anos depois, caiu lá dentro da igreja, porque outras igrejas pentecostais começaram a utilizar programa de rádio, já que a Assembleia não quer, igreja quadrangular, trouxe para cá. A Igreja Brasil para Cristo foi fundada basicamente a partir do rádio, nós vamos ver o estudo de caso aqui. Igreja Pentecostal Deus e Amor, década de 50, 60 e 70, essas igrejas cresceram basicamente utilizando o rádio como meio de comunicação, né? E ó, a Igreja Assembleia de Deus demorou para entrar nessa onda do rádio, né? Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui antes de nós entrarmos no nosso intervalo. Aqui, olha só, em 1956, o pentecostal Manuel de Mello, fundador, que fundou a partir de um programa de rádio a Igreja O Brasil para Cristo. Essa é a capa da revista Veja do início dos anos 80, com a capa Pentecostais, o milagre da multiplicação. O pentecostalismo cresceu muito no Brasil nestes anos de 1950 a 1980, e os estudiosos, a imprensa, a própria revista Veja, eles identificaram esse crescimento um fator apenas: a comunicação e a boa utilização do rádio que eles faziam naquela época, né? É, é lógico que os estudiosos eles não vão levar em conta o fator aí do poder do espírito, as estratégias aí missionárias, né? O Espírito Santo atuando, a igreja avançando, né? Mas a questão do ponto de vista sociológico, dos estudos sociais, é de que a igreja pentecostal, quadrangular, Deus é amor, o Brasil para Cristo, avançou, cresceu, principalmente nessas 3 décadas, por conta da utilização estratégica e sábia que tiveram aí do rádio, que era o veículo de comunicação de massa nesta época. Vamos ver como que eu volto aqui. Já passei aí 1 minuto, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e nós vamos voltar aí para dar uma finalizada, como esse campo aí de transmissão do conhecimento na área de sociologia, pesquisando esse estudo de caso aí dos evangélicos. Erglon, a gente dá um tempo de 10 minutos? Isso aí, professor. 10 minutinhos a gente retorna, então. Às 9h02 estaremos aqui novamente. Ok, ok. Muito grato. Até lá.
Olá, pessoal, 9:02, já vamos retornar aqui na sala com o nosso professor. Agora sim, microfone ligado, vamos avançar. Vocês perceberam que estamos falando de tecnologia e aqui desse lado às vezes dá umas falhas. Imagine naquela época, hein? Quando era uma novidade, ó, transmissão via Google Meet não é tão novo agora, né? Imagine naquela época quando você tinha as ferramentas aí, que era uma grande novidade, né, da utilização do rádio, ferramentas depois que surgiram com a televisão também, né? A era de ouro do rádio. E é nessa era de ouro que eu quero me focar agora, lembrando que é um estudo de caso de sociologia da religião, estudo sociológico da religião. E o que eu quero me focar agora é nessa era de ouro do rádio, né? Por que chamamos de era de ouro do rádio? Foi a era pré-televisão, porque o rádio ele perdeu o seu prestígio, não tanto, mas ele tinha um reinado absoluto. E aí, a partir da década de 70, principalmente, né, a televisão já é antes, mas ela era muito cara, ela tinha pouca gente que tinha acesso a ela, os sinais, mas foi a partir de meados da década de 70, 80, que a televisão teve aí uma predomínio em relação ao rádio. E aí, na década de 80, que tecnicamente utilizamos o termo declínio do rádio, né? Final dos anos 70 e início dos anos 80. E na época de ouro do rádio, né, desde os anos 40, 50, principalmente, 60, o pentecostalismo utilizou, início dos anos 50, muito bem e fortemente as técnicas de utilização deste novo meio de comunicação, né? A cultura da oralidade foi muito bem empregada pelos pentecostais no rádio. E aqui eu trago um estudo de caso do Manuel de Mello, fundador da Igreja Brasil para Cristo, ele que era missionário, ou melhor, sim, ele era missionário ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando a Igreja do Evangelho Quadrangular traz a questão do rádio, que também utilizaram muito bem, o Manuel de Mello, ele, veja bem que estudo de caso interessante, eu vou compartilhar a tela aqui. Voltar àquela tela inicial. Olha só, na década de 50, primeiro vamos falar aqui do surgimento. Eu estou falando aqui com vários alunos da Igreja Brasil para Cristo, inclusive, quem, aliás, daria uma ótima aula magna, domina sobre o assunto, é o pastor José Hélio, que ele fez a dissertação de mestrado dele neste foco, nessa história, né? Aliás, há um livro. Eu tenho ele aqui em algum local que eu não vou conseguir mostrar, mas está na nossa bibliografia da disciplina e do curso, né? Então, ó, acerca do nome, né, do programa e posteriormente o nome da igreja. É o primeiro estudo de caso, é o primeiro caso que nós temos que surgiu o primeiro programa de rádio, depois a igreja surgiu, né? Então, primeiro surgiu o programa A Voz do Brasil para Cristo, para depois surgir a igreja, né? Geralmente é o contrário, né? Existe o nascimento da igreja e depois a igreja vai bolar as estratégias de comunicação como um programa de rádio. No caso do Brasil para Cristo, ele foi acrescido aí do slogan Vamos ganhar o Brasil para Cristo, né?
identifica que estão presentes alguns elementos, como que surgiu o nome do programa e depois, consequentemente, o nome da igreja. Tem alguns elementos que faziam parte da cultura da época, né? Expressam aí os valores religiosos do Manuel de Mello, também uma grande influência do nacionalismo pregado por Getúlio Vargas. Lembra que naquela época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, né? Como uma parte da população pobre do país das décadas de 30 e 40, que foram influenciadas pelo modelo de governo populista de Getúlio Vargas, com a proposta de tornar o Brasil uma nação para os brasileiros, há evidências nos discursos e alvo do Manuel de Mello, que estabeleceu no campo religioso de que ele era um nacionalista. Basta observar que o slogan usado nos empreendimentos evangelísticos aponta para uma meta que não fazia parte do discurso religioso de seus dias, da Cruzada Nacional, o Brasil para Cristo. Ou ainda a ênfase de que ele dava conclamando os fiéis para ganhar o Brasil para Cristo. Então, essa onda nacionalista, naquela época, estava muito forte. E o Manuel de Mello soube muito bem empregar aí na comunicação do nome do programa e, posteriormente, no nome da igreja, esses elementos que estavam aí no imaginário popular da época, né? Ele foi um pioneiro aí no lançamento de candidaturas também de evangélicos na política, aliando a força do rádio e a sua popularidade e credibilidade entre os evangélicos. Nós vamos falar um pouquinho disso logo mais. Olha só, como que começaram a observar Manuel de Mello. Quando eu falo observar, quem estava observando? A mídia, né? Os grandes centros de poder na cidade, né? Ele inicia em 1956 o trabalho utilizando o rádio, e olha só, 2 anos depois, em 1958, utilizando aí a força dos programas nas emissoras que ele estava, ele levou ao estádio do Pacaembu cerca de 70 mil pessoas numa programação chamada Tarde da Bênção. O rádio ele foi fundamental para o êxito deste evento. Houve uma intensa divulgação e convite para que as pessoas de todas as religiões que estavam precisando receber um milagre comparecessem ao Pacaembu, que é o estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. Então, naquela época, a prefeitura, os órgãos públicos, né, políticos começaram a perceber, peraí, quem é esta pessoa que está lotando o estádio? O estádio era lotado apenas em jogos de futebol, né? Quem é esta pessoa que está lotando o estádio do Pacaembu? É um pastor evangélico pentecostal que tem um programa no rádio, né? E aí ele teve problemas, né? A Igreja do Brasil para Cristo teve problemas com terrenos ali da cidade de São Paulo, e ele tentou resolver politicamente isso e não conseguiu, e ele entendeu que havia de lançar candidatos, já que os políticos que estão lá não são a favor da expansão aqui da igreja, ou estão dificultando a expansão da igreja, nós vamos lançar candidatos próprios. E aí ele foi pioneiro nesta época, e nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Eu volto aqui para falar. Também é uma outra vertente de estudos de sociologia da religião, a questão política e a questão da utilização dos meios de comunicação por líderes religiosos em relação à inserção, seja de seus membros ou dos próprios pastores, na política, no cenário político nacional.
Então, antes disso, nós vamos apresentar aqui mais rapidamente, relembrar aqui, né, um estudo de caso, que é de uma outra denominação, Igreja Pentecostal Deus é Amor, o missionário Davi Miranda, que fundou ela em 1962, utilizando aí os mesmos métodos que o missionário Manuel de Mello utilizava, que era a utilização do rádio, né, transmitindo culto, e ele teve aí um crescimento e manutenção da igreja baseado fortemente no rádio. Outro também que quem está aluno ou aluna acompanhando aqui e já tem uma idade relativamente aqui igual à minha, na casa dos 40, indo para os 50 anos, se lembra de um outro personagem que atuou no rádio, que foi o Mateus Jensen, da Assembleia de Deus, né? Ele utilizou o rádio, no caso aí a Rádio Marumbi, né? Ele utilizou aí como propagação. Nesse caso, a rádio não era ligada à igreja, né? Olha só, já entra um outro fator aí, né? A rádio era ele era um empresário, né? Ele era um empresário assembleiano, e ele utilizou aí a família dele era ligada ao rádio, ele utilizou para eleição, né? Ele foi deputado federal por vários mandatos, e ele teve um papel importante aí num cenário brasileiro que foi pós-constituinte, e aí nós criticamos isso, né? Ele usou o poder que ele tinha de comunicação para barganhar aí com o presidente da época, José Sarney, a emenda do deputado Matheus Jensen, que proporcionou na época um aumento aí do mandato de 5 anos do presidente Sarney. E, e essa proposta, e que passou, ele ganhou outras concessões de rádio, né? O rádio ele é uma concessão pública e havia negociatas políticas para quem teria essa concessão ou não, né? E o governo retribuiu a ele uma concessão para instalar em Curitiba uma nova rádio, né? A Rádio Novas de Paz, que era a terceira emissora aí de sua propriedade. E, na época, isso foi uma crítica de uma revista chamada Querigma, né? Na época que eu digo 1980, na Constituinte, né? 1988, desculpe. Essa revista ela faz o perfil, as principais votações e análise da atuação dos constituintes evangélicos. Então, veja bem aí a charge que passa a revista criticando aí fortemente a atuação de lobby para ganhar aí as concessões de rádio e de televisão também na época. E aí aqui nós passamos para outros personagens que utilizaram aí outros seja pastores ou não, né, que utilizaram aí do rádio para as suas eleições, né? Deputado federal Haroldo de Oliveira, ele teve aí 8 mandatos consecutivos, utilizando no Rio de Janeiro. Ele era dono de um império de comunicação lá, né? Que tinha a gravadora da MK. Ele utilizou o rádio fortemente, era uma pessoa aí, e ele é um personagem a ser estudado, muitos já escreveram sobre ele, né? Ele se identificava, a princípio, como membro da Igreja Congregação Cristã, né? O que a congregação tinha uma rígida
um regimento muito claro sobre o rádio, né? Os membros não podiam fazer parte disto, e ele era ao contrário, ele era altamente envolvido. Então, há, há vários textos aí sociológicos sobre esse estudo de caso do Harold de Oliveira, que era o dono da MK, os principais cantores gospels na época, gravaram lá pela MK, né? Outro personagem também é o deputado Francisco Silva, proprietário da Rede Melodia, nos anos 90. Ele se reelegeu várias vezes como deputado federal mais votado lá no Rio de Janeiro, com 210 mil votos, né? Outro também que se elegeu, o cantor Matos Nascimento, na época, também se elegeu deputado. Então, nessa época dos anos 90, 2000, dezenas de personagens da igreja evangélica, seja pastores, cantores, eles se candidataram e ganharam com muitos votos os seus cargos políticos. Para a gente encerrar aqui, um outro que foi capa, foi notícia, outro personagem a ser estudado é o Garotinho, foi governador do Rio de Janeiro. Ele tinha, em parceria com esse outro aqui que eu vou voltar, ó, deputado Francisco Silva, ele fez uma parceria na Rede Melodia, né? Então ele tinha um programa Paz do Senhor Governador, que foi levado ao ar diariamente em 2001 e 2002 pela Rede Melodia de rádio. Era uma rede de mais de 40 emissoras espalhadas por 11 estados da federação, e nessa época o Garotinho foi candidato a presidente, né? Ele obteve aí quase 20 milhões de votos na corrida presidencial em 2002, ficando em terceira colocação, quase indo para o segundo turno. E tudo isso graças à mobilização por meio do rádio. Então, a ferramenta de comunicação, o rádio naquela época, ele proporcionava, ainda proporciona, mas em menor escala, né? Hoje você tem aí as ferramentas ligadas à internet, YouTube, é, é, outras grupos de WhatsApp, né? Hoje as ferramentas estão mais diluídas, né? A própria internet, suas redes aí, Facebook, enfim, Instagram. Mas naquela época o rádio era o principal meio de comunicação o, que os pentecostais estavam ligados, né? E aí essa rede Melodia, ela tinha aí praticamente nas principais grandes cidades do país espalhada, e seja para o bem ou não tão bem assim, né, ou para o mal, alguns utilizaram-se desta ferramenta em nome dos evangélicos. E aí aqui poderíamos entrar aqui, não quero entrar numa discussão política, ética em relação à utilização dessas ferramentas de comunicação para esses fins. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum slide, e dependendo da hora que nós estamos aqui, avançados ou não. Nós temos aqui mais um outro estudo de caso, rapidinho. O Dilma dos Santos, em 2010, também na cidade de São Paulo, pela Assembleia de Deus de Madureira, Rádio Musical FM. Ele era um desconhecido na política e a igreja o elegeu deputado estadual com 90 mil votos em 2010, e ele iniciou aí basicamente no rádio, apresentado pelo pastor da igreja, e ele tinha participações diárias lá e acabou sendo lançado candidato a deputado. Então ele foi fabricado, podemos assim dizer, para este propósito.
Então, naquela época, surgiram várias redes de rádio aí, né? Rede Aleluia, Rede Gospel da igreja Renascer em Cristo, Rede Melodia, que não era ligada a uma igreja, mas a esse empresário Francisco Silva, que era amigo da garotinha. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês, alunos, nesta finalização de aula, é o poder que o meio de comunicação, o rádio, tem, né? E teve, melhor dizendo, né? Não tem tanto hoje. E quais são as diversas linhas de pesquisas que tem em relação às ciências da religião, sobretudo a pesquisa sobre comunicação e evangélicos. E aí eu deixo aqui, está aí na bibliografia, e tem grupos de estudo em diversas universidades que são dedicados a pesquisar. Deixa eu voltar aqui para mim, interromper a apresentação. São grupos dedicados à pesquisa sociológica ou de comunicação sobre religião, né? Não somente igreja evangélica, tem grupos e pesquisadores que estão pesquisando comunicação e religião da igreja católica, né? Nessa mesma época, você não tem apenas os personagens gospel aí de sucesso, mas também você tem a ascensão de padres, né, carismáticos, como o padre Marcelo Rossi, que se utilizou aí do rádio também, né, de música, né? Você tem recentemente aí outro padre que é o padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, que se utiliza também, aí se utilizou muito bem aí das mídias, era o cantor pop, se apresentou na televisão, vários programas aí de audiência receberam ele, né? Então, esses personagens da religião, eles se utilizaram aí dos meios de comunicação para, para angariarem popularidade, votos, alguns, né, criar empresas de comunicação, né, vender CDs, tudo isso, tudo isso plantado numa seara, que eles escolheram dentro de um nicho que são os evangélicos, ou que são os religiosos, no caso dos padres, são os católicos, né? Então você tem uma audiência sendo angariada, produzindo material para eles, seja material da nova música, do novo lançamento, do novo sermão. Hoje você tem aí igrejas especializadas em vários nichos, né? Então, são estratégias de comunicação e de marketing que essas igrejas estão hoje utilizando, e aí há uma discussão se até que ponto é interessante ou não, se está valendo a pena ou não, se do ponto de vista bíblico, certo ou errado, se é ético ou antiético. Há aí uma amplitude de pesquisas que podem ser feitas, debates que podem ser feitos nesse sentido, debates que podem surgirem e estão surgindo aí acerca disso. E aí, tudo isto baseado nestes primeiros personagens que eu apresentei aí, né? Então, muda-se o meio de comunicação, né? Era o rádio, depois a televisão, agora a internet, eram os CDs, os shows, e agora são outros personagens, né? Que estão aí utilizando outras ferramentas. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui nesta última aula foi um estudo de caso, que é a comunicação e a religião, e o estudo de caso aí dos evangélicos utilizando o meio de comunicação rádio naquela época. Hoje o campo de pesquisa é mais amplo ainda, né? E aí eu encerro aqui essa aula, desafiando você
aluno a pesquisar, a se envolver, a fazer uma leitura, se você tiver mais interesse em relação a esse tipo de abordagem sociológica, esse olhar das ciências da religião em relação a esse tipo de pesquisa, você pode me escrever no particular, viu? A faculdade tem o meu contato, você pode pesquisar aí, eu posso indicar para vocês bibliografias além das que estão aí no, na nossa bibliografia do material desta disciplina, que é a Introdução à Sociologia. Também posso indicar grupos de estudo que estão aí realizando publicações em revistas. Então, eu gostaria aí de fazer essa chamada aí, desafiando você, futuro teólogo, a se envolver em pesquisa, né? E esse é um campo de pesquisa muito interessante, né? Então, se algum de vocês aí tiverem eu sei que cada um aqui tem talvez esteja ainda criando um gosto, ou cada um já tem definido o que gosta mais. Eu gosto da área de história, eu quero estudar a história da igreja. Não, eu vou me aprofundar na área de aconselhamento pastoral, eu vou me aprofundar na área de psicologia pastoral, e alguém pode se aprofundar aí na pesquisa de ciências sociais da religião. E eu gostaria de abrir aqui para, se caso alguém tenha alguma pergunta, seja das 4 unidades, ou seja da aula de hoje, algum comentário, fiquem à vontade, né? A gente deixa durante a nossa exposição aberto também, mas se alguém nesse final quiser levantar a mão, fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade aqui, esse é o momento, já estamos indo para a parte final da nossa aula, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Ergon, acho que ninguém, né? Professor, Ô, meu cara. A sociologia e a filosofia, elas têm o mesmo, como que eu diria, o mesmo modo de pesquisa, assim, ou alguma coisa, A ligação, colocação, não? Não, elas a sociologia nasceu ali da filosofia, mas ela caminhou por áreas diferentes. A sociologia, ela se debruça mais nas questões éticas, por exemplo, né? Nas questões existenciais, e os estudos de caso da sociologia, eles não são tão estudos de campo, por exemplo, né? Então, a sociologia da religião, por exemplo, ou que não seja da religião, ela vai no campo, né? O estudioso, por exemplo, vai ali na igreja, né? Você, como eu já falei em aulas passadas, né? O estudioso, ele pode ser até ateu, né? Pode ser de vertentes diferentes, e ele está ali no culto fazendo uma pesquisa presencial, né? O filósofo, ele se debruça mais nas questões do livro, questões empíricas, questões teóricas, né? Tem pouco observação de campo, podemos assim dizer. E os tipos de pesquisas também são de áreas diferentes, né? Elas nasceram, se complementam, mas elas, ao meu entender, vão por caminhos diferentes, viu, Dyson? Mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. As disciplinas, elas acabam se complementando muitas vezes, né? Principalmente as disciplinas mais teóricas, viu? Mas no momento mais avançado, elas vão acabar caminhando aí por trilhas distintas. Se ninguém tem mais alguma colocação ou pergunta, eu gostaria aí de encerrar não somente essa aula, mas a apresentação da nossa disciplina toda, né? Eu espero que você tenha
apreciado, aluno, o material, né, que nós escrevemos, que isso possa lhe ajudar, né, não só no seu caminhar aí de estudos teológicos, ou como também na liderança da igreja, e, quiçá, num futuro pesquisador de ciências da religião, que possa nascer aqui, plantando uma sementinha, instigando você a debruçar aí. Não vai ser amanhã, talvez nem semana que vem, vocês ainda irão se formar aqui no curso, mas daqui a alguns anos, eu vou retornar, nossa, essa linha de pesquisa aqui é interessante, e posso avançar aí, você retornar a essa disciplina, a leitura dos textos que ficarão guardados aí no seu notebook, no seu HD, viu? Erlon, acho que é isso, né? Encerramos aqui. Então tá. Primeiro, agradecer, professor, por todas essas aulas, né? Como eu comentava antes de nós iniciarmos a aula, pena ser tão pouco tempo, né? Acredito que teria muito, muito, muito para falar, e eu aguardei meu comentário para fazer uma única participação aqui já no final, e dizer que esse tipo de conteúdo, posso falar da minha experiência pessoal, assim, o quanto ele me provoca, assim, a saber mais, assim, a conhecer mais. Eu acho fantástico, assim, a história, e interessante o quanto através da sociologia se pode explicar, né, a questão comportamental, o fenômeno social, assim, o quanto ele explica os padrões comportamentais. Por exemplo, a questão, assim, vamos parar e refletir rapidamente, assim, sobre a questão, assim, hoje, até mesmo do poder aquisitivo da igreja hoje, a igreja pentecostal hoje, qual que é o poder aquisitivo dela? Isso está baseado em todo um histórico que está lá no rádio. O senhor falou ali, o fenômeno pentecostal no rádio, ele se propôs a pregar para quem não tinha cultura, logo para quem estava ali, né, à margem da sociedade, consequentemente com menor poder aquisitivo, com menor acesso à educação, e é algo que a gente está vendo se transformar agora, depois de todo o acesso à educação que está se dando hoje, né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja na década de 90 e nós celebramos o nosso primeiro universitário na faculdade, na igreja. Nós tínhamos um universitário na igreja, e aquilo ali para nós era fantástico, né? Sim. Hoje já não, hoje é uma realidade, assim, né? Eu já estou tendo a oportunidade de fazer aqui, além de diversos cursos, a minha já segunda graduação, né? E na minha volta ali, a turma, né? Quando eu trabalhava com os jovens, a turma bem mais nova que eu, a galera já estava tudo estudando, se formando. Então, é bem interessante a gente poder parar para refletir um pouquinho a respeito dos fenômenos culturais e tentar ler a sociedade à nossa volta. E eu acho que uma das grandes barreiras, né, que eu vou arriscar falar, sem fazer crítica a um ou outro líder, mas eu acho que uma das grandes barreiras para o trabalho de pastoreio, né, e desenvolvimento das igrejas locais é o desconhecimento por parte dos pastores e da liderança do contexto social, com esse olhar clínico, com esse olhar, assim, realmente de sociológico, assim, de analisar o histórico, o contexto social à sua volta. Eu acredito, assim, que muitas igrejas, né, e eu posso falar dessa forma porque eu também sou do marketing, né, minha formação é em publicidade, e dizer o seguinte, que assim como uma empresa, quando ela vai abrir, né, ela vai entrar num mercado, ela precisa fazer ali a pesquisa de mercado, precisa analisar as oportunidades, precisa conhecer a concorrência, precisa conhecer o público. Eu acho que a igreja, ela tem na sociologia, assim como uma empresa tem no marketing, uma grande ferramenta para o desenvolvimento e para o conhecimento do território onde ele vai estar atuando. Então, eu acho que todo pastor deveria ter na sua caixa de ferramentas, né, também a sociologia. Sim, sim, e esse olhar aí, seja como a gente possa trazer como estratégia do espírito, ou o que chocou no final dos anos 80, início dos anos 90, na fundação da Igreja Renascer, que o apóstolo, como que era o nome dele? Estevão. O apóstolo Estevão Hernandes, ele era um diretor
de uma grande multinacional, e ele trabalhava com marketing. E ele, naquela época, falou, basicamente, o seu resumo aqui, de que ele tinha visto um nicho dos jovens, tinha estudado, né, o comportamento, e ele entendeu que a igreja não estava chegando nesse nicho, e ele fez todo um, como que eu posso dizer, um produto, né? A Igreja Renascer nasce com uma proposta totalmente diferente do que eram as igrejas daquela época, né? Ele montou ali o estilo da igreja, né? E foi muito criticado, né? Naquela época falou, não, apenas um marqueteiro, é apenas um empresário, isso aí não vai dar certo e tal. E aí as críticas e estudos em relação a se deu certo ou não podem ser, já estão sendo escritas, já foram escritas e ainda há muito o que escrever, mas ele fez essa lição de casa, esse caminho aí que você acabou de relatar. E é fundamental, seja qual estratégia for, ter esse conhecimento histórico aí da sociologia representando o espírito da época de cada sociedade, de cada, né, questões que importam, como que está a sociedade da época para aquele momento, né? Que nem o Brasil para Cristo, que surgiu, como nós vimos, no espírito nacionalista de Vargas na década de 50, né? Cada época que muda aí de 10 a cada 15, 20 anos, é um espírito, podemos assim, diferente na sociedade, e a igreja ela tem que estar antenada, né? E não pode ficar para trás, em muitos aspectos, como a Igreja Assembleia de Deus naquela época estava discutindo se o rádio era permitido ou não, se era um instrumento do diabo ou não. Enquanto isso, o Manuel de Mello do Brasil para Cristo estava lotando um estádio do Pacaembu e fazendo a tarde da bênção lá por meio da utilização do rádio. Enquanto isso, na outra igreja estavam discutindo se era permitido ou não, né? Não leram o ambiente na época, se assustaram com a nova ferramenta de tecnologia, rotularam como coisa do diabo e perderam terreno, estrategicamente, podemos assim dizer, né? Mas é isso, foi só um complemento da sua fala, muito, muito boa, gostei demais, Armando. Eu não sei se eu te interrompi ou se você já tinha terminado. Não, tinha terminado sim, era isso mesmo, professor. Tá, só fazer um comentário aqui mesmo. Que, na verdade, é um assunto que me interessa bastante, eu acho que não tem como, porque, como eu disse, pela questão do marketing, né, por trabalhar com publicidade, então eu entendo que tem que ter essa leitura, então sempre me interessei por sociologia, sempre gostei muito de antropologia também, então eu acho que essa leitura ela é importante para tu ler o ser humano, daí quando tu vai falar, o senhor falava ali, daqui a pouco a pessoa vai lá para a psicologia pastoral, mas até na psicologia pastoral, se você não tiver um olhar ali, daqui a pouco, um olhar clínico, e parar e depois, e lembrar da aula do professor Alexander, falou sobre psicologia, falou sobre comportamento, parar para pensar um pouquinho sobre antropologia e pensar um pouco em padrões de comportamento, né? Tudo é aplicável. Tudo é aplicável. Correto, correto. Mas então tá, querido, se ninguém mais tem perguntas ao professor, eu gostaria aqui de agradecer ao professor Alexander, agradecer a todos que estiveram aqui participando, e eu acho que o lançamento de desafio do professor aqui é extremamente válido, não é? Nos atiçarmos, porque não arriscarmos aí essa área, mesmo que ali na frente você descubra que não é a sua área, pelo menos você vai estar acumulando conhecimento, e como a gente está agora mesmo debatendo, né? Esse acúmulo de conhecimento, ele acaba, de alguma forma, contribuindo ali na frente, compondo a sua caixa de ferramentas aí. Então, eu gostaria de orarmos agora e, então, encerrarmos. Mais uma vez, professor, obrigado. Eu vou estar encerrando aqui a gravação e vamos orar.